Vamos tomar banho? Não. E comer a comidinha gostosa? Não. Oiê! Como vocês estão? Bem-vindos para mais um vídeo desse canal. E hoje a gente vai conversar sobre uma palavrinha que, se não é a primeira a ser aprendida pelas crianças, é a segunda ou a terceira. É uma das primeiras palavras que a criança aprende a falar e não é à toa. Ela escuta essa palavra o tempo todo, desde que ela começa a se movimentar pela casa. Vocês já devem ter visto aí na introdução qual é a palavrinha, né? Não, nops, niente. Pois é, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa palavrinha, quando que o uso dela é exagerado, quando que o uso dela é esquecido e ninguém mais usa, ninguém mais dá limites também. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Simbora? Bem, então, a criança, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, sempre que ela é perguntada por algo, vamos tomar banho, vamos jantar, vamos guardar o brinquedo, a resposta na maioria das vezes é não. Por quê? Porque a criança, desde que ela começou a se movimentar pelo ambiente que ela tá, as pessoas diziam: não mexe aí, não toca nisso, esse aqui não pode. Ou então, não é assim que se faz. Independente da forma de dizer o não, seja um não pode ou meu amor, não pode tocar aqui, a palavra não, ela está no meio. Então não importa se a pessoa é doce para falar o não ou se a pessoa é um pouco mais dura para falar o não. O não é ouvido o tempo todo enquanto a criança está buscando aprender e se desenvolver e explorar o ambiente. Ela quer tocar para aprender, ela quer mexer para entender o ambiente que ela vive. E ela está num período de curiosidade e que, graças a Deus, isso existe, né? Período da curiosidade aflorada nesse nível, porque chega com 20 anos, garanto que vocês conhecem pessoas que vocês dizem assim: meu Deus, aonde foi parar a esperteza e a criatividade daquela criança? Desse adolescente, desse adulto, que antigamente, quando era criança, eu lembro, era muito curioso, era muito curiosa, e agora fica aí, não tem vontade de fazer nada. A gente, querendo ou não, mata a curiosidade da criança ao longo do tempo. Seja em casa, enquanto é bem pequeno, seja na escola, quando a criança quer falar, perguntar, e o professor diz: não, agora não é a hora. E aí? Então, falar não o tempo todo para a criança vai tolhindo, vai cortando, podando essa criatividade, essa vontade de explorar, ou também pode deixar a criança nervosa, braba, e que cada vez que você vai chegar perto dessa criança para falar alguma coisa, essa criança já sai correndo porque tem alguma coisa na mão e acha que tu vai tirar ou acha que tu vai dizer que não pode. Eu já convivi com muita criança assim, não foi pouca. Foi muita criança que eu ia para falar alguma coisa, para perguntar, para conversar, e a criança se agarrava no que estava segurando ou saía correndo de perto de mim achando que eu ia impedi-la de fazer algo. E eu tinha que sempre antecipar, dizer: eu não vou tirar de você, eu não vou dizer que você não pode usar, vamos conversar, eu preciso falar com você. Porque essa criança já estava habituada a receber não o tempo todo, tudo era proibido. E aí tem o outro oposto também, né? Pessoas que não dizem não nunca, que não dão limite e que os pais podem até ficar nervosos ou com raiva de que a criança faça tudo o que quer, mas não conseguem dizer um não. Tentam falar não ou tentam impedir e acabam cedendo por causa do choro, acabam aceitando o que a criança quer porque ela estava teimando, estava insistindo muito tempo e convence o pai e a mãe. Então existe dois opostos e a gente busca o equilíbrio, né? Qual que é o equilíbrio? A liberdade. Qual que é o desequilíbrio?
a libertinagem ou a restrição demais, a proibição. O que a proibição pode gerar? Além dessas coisas que eu já falei, de que pode prejudicar na criatividade ou pode gerar crianças mais nervosas, mais resistentes e sempre na defensiva. A restrição demais, ela pode gerar um problema depois no futuro muito grande, que é a mentira. Quando a gente proíbe tudo, qual é o instinto da pessoa, independente seja criança ou adulto, vamos falar de uma forma geral então. Um adulto, uma criança, qualquer pessoa, se eu demonstrar para outra pessoa que eu não aprovo o que ela está fazendo, que eu julgo o tempo todo, que eu xingo, que eu brigo com tudo que a outra pessoa faz, será que a outra pessoa vai me contar? Será que a outra pessoa vai sempre mostrar o que está fazendo ou vai começar a esconder? Ou vai começar a mentir? Omitir situações? E é o que pode acontecer com uma criança. Se a gente proíbe tudo e a criança não pode fazer nada, se a gente olha para a criança de canto de olho e essa criança já sabe que tu vai xingar, ela vai começar a fazer as coisas escondidas. E aí começa a tal da arte. Sabe que vai levar um xingão, sabe que vai depois ficar de castigo, então começa a se esconder para fazer as coisas. E esse se esconder já é uma mentira, que depois vai ser verbalizada ou, né? Vai ser verbalizada uma mentira, vai contar uma mentira ou vai omitir a informação. Isso pode ser muito sério, porque a gente pode criar crianças mentirosas e adultos mentirosos, falsos. Já pensou? E o que é libertinagem? Então, o outro oposto pode fazer, pode causar. A libertinagem, ela é a liberdade mal administrada. A pessoa não entende o que é liberdade. A liberdade, ela tem que ser oferecida conforme a criança sabe usar. Se a criança passa dos limites, precisa ser colocado sim um limite. Os pais precisam entender esse meio termo, né? Esse equilíbrio. Não pode proibir tudo e também não pode liberar tudo. Não pode ceder só porque a criança chorou, brigou, insistiu. Se não dá, não dá. Só que também o pai e a mãe precisam pensar, será que não dá? Será que o que ele quer, o que ela precisa, o que ele precisa, é eu que não quero porque vai me dar muito trabalho fazer e atender a necessidade? Ou será que não dá realmente? Então é sempre importante se perguntar, por que não? Será que não dá? Será que não dá? Então depois dessa pergunta, por que não? Ou será que não dá? Se a resposta for não, não dá porque é contra, sei lá, regras do prédio, regras da sociedade, ou em casa mesmo, tem uma coisa, um objeto importante, algo que não estava ao alcance da criança, mas a criança enxergou e quer pegar. E aquilo lá você sabe que se quebrar vai gerar um problema, ou enfim, são situações de cada família, de cada casa, né? Mas você sabe que não dá, você vai explicar o porquê não dá. E se a criança chorar, você precisa dizer, eu entendo que você esteja chateado. Quando você puder fazer alguma coisa, você vai ser permitido. Mas nessa situação, infelizmente, não dá. Acabou. Tem que ter também um limite. Não dá para esquecer dos limites, porque senão a criança acha que pode tudo e sim a gente cria crianças mimadas. E aí nós estamos vivendo numa era, num momento de sociedade em que os adultos de hoje foram muito proibidos lá na infância. Não tinham as coisas que hoje em dia têm condições de oferecer para os filhos. Os pais daquela época não tinham condições de oferecer. Então, está se perdendo o termômetro, a medida do que era e do que agora está se tornando. Então, os pais de hoje em dia querem dar para os seus filhos tudo que eles não tiveram. Querem ser mais gentis e menos agressivos, o oposto do que os pais foram. E acabam se perdendo entre ser rígidos demais e dar liberdade demais, que já não é mais liberdade, né? A libertinagem. E aí o tempo todo falar não, não, não para tudo, a gente impede a criança de se desenvolver, impede de conhecer o ambiente, impede de ter experiências benéficas na fase em que ela mais precisa, porque a gente já falou sobre os 6 primeiros anos
de vida de um ser humano, a primeira infância, o quanto ela é importante. E é nesse período que a gente precisa dizer menos nãos, porque senão a gente impede isso, a gente acaba sendo um obstáculo no desenvolvimento da criança, né? Então, além de a gente pensar em oferecer possibilidades para que a criança se desenvolva, oportunidades, experiências, a gente precisa tomar cuidado para não ser um obstáculo. Então, o não o tempo todo acaba com isso. E tem uma coisa muito importante. Quando a gente fala não o tempo todo, essa palavra se torna completamente banal. Para a criança, não e sim? Fala não o tempo todo. Fala não o tempo todo e muitas vezes quando diz não, ainda acaba deixando no final, porque eu tô chorando, me jogando no chão e eu convenço de qualquer jeito. Então a palavra perde sentido. Quando tem uma situação extrema de perigo ou uma situação em que realmente não dá, a criança não entende que não dá. Imagina você falar não pra tudo, a criança subiu no sofá, tu acha que vai cair de cabeça no chão, vai quebrar o coco, você diz não, 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 não. Aí daqui a pouco foi lá brincar numa calça jeans que tem um degrau desse tamanho, meu Deus, vai cair, não, 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 não. Aí quando tem uma escadaria que é realmente perigosa, ou um muro que vai muito perto de um lugar muito alto que vai cair e vai se machucar, se você falar não e você tá longe da criança, a criança não vai te ouvir. Se você não fala não, se você fala as coisas de outra forma e dá a permissão para a criança fazer o que é possível ser feito, o que é possível ela fazer, quando você disser não, para, a criança vai, opa, liga um alerta. Essa palavra não é muito usada. Então alguma coisa deve estar acontecendo. Realmente deve ser perigoso. Então a gente precisa tomar cuidado para essa palavra não perder o sentido para a criança, né? Porque é uma palavra importante, precisa ser usada sim, ela precisa ser usada em certos momentos que a criança precisa de limites. A gente tem que saber que momentos a criança não pode ultrapassar um certo limite, ela também precisa entender, né? Na sociedade ela não vai poder fazer tudo o que ela quer. E como que a gente faz para usar menos não? Quando eu entrei para a escola Montessori, a minha maior dificuldade era parar de dizer não. E ainda é, porque realmente é um hábito introjetado, né, gente? É difícil parar de falar não. Não pega, não sobe na mesa, não... Enfim, exemplos aí, vai. Pensa aí teus exemplos também. É muito difícil parar de falar não. Mas aí a gente precisa, nem que seja decorar algumas frases para substituir o não. Vamos a exemplos. Ao invés de não sobe na mesa, você pode dizer: a mesa é para colocar o material ou para colocar a comida. Você precisa descer. Na mesa, a gente coloca a comida. Na escada, a gente sobe. Então, a gente fala para que é útil aquele espaço, para que é usado, e fala onde essa criança pode fazer o que ela está fazendo. Porque se ela está subindo na mesa, significa que ela precisa subir em algum lugar. Ela está sanando uma necessidade. Então, para ela sanar essa necessidade que não seja na mesa porque não é o lugar adequado, a gente direciona para qual é o lugar que ela pode subir e sanar essa necessidade. Então, outra coisa, perguntas. Perguntas sempre vêm acompanhadas da resposta não. Então, a gente não pergunta. Vamos tomar banho? Não. Quero continuar brincando? Você quer tomar banho com o carro ou com a moto? Qual roupa você vai escolher para vestir depois do banho? A azul ou a vermelha? Você vai tomar banho sozinho ou acompanhado? Quando essa pergunta for possível, né? Quando a criança já tiver condições de tomar banho sozinha. Então, a gente vai dando opções, porque quando a gente pergunta, normalmente é não. Vamos guardar material? Não. Quero. Muito bagunça aí, tudo cheio de coisa no chão, muito trabalho. Aí, como é que você pergunta? Você quer guardar o material sozinho ou você quer ajuda? Ah, quero ajuda. Então, eu guardo o azul e você guarda o vermelho. Eu guardo a boneca e você guarda o carro. E aí, a gente vai dando opções para a criança para que ela tenha uma escolha e não responda sim ou não.
Palavras com resposta sim ou não, normalmente a resposta vem com não, porque ela recebeu não muitas e muitas e muitas vezes. Eu quero propor um desafio para você, que tem filhos e crianças em casa. Você vai tentar, durante a próxima semana, substituir os nãos. Toda vez que você falar não, você vai ligar o alerta e vai tentar substituir o não por alguma frase que dê duas opções ou que direcione para aquilo que a criança pode fazer ou onde fazer, né? E aí você vai vir aqui e deixar nos comentários quais as frases que você usou e como é que você conseguiu, se foi difícil, se não foi difícil, até para que outras pessoas possam ver os comentários e se inspirar nas saídas que vocês encontraram, e aí a gente vai trocando informações e aprendendo junto, certo? Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o teu like, deixa o teu joinha e compartilha, manda para todo mundo que você pode, lembra as pessoas do uso do não excessivo ou da falta do não, da importância de entender o que é liberdade, o que é libertinagem e o que é rigidez demais. Tá bom? Um beijo, até semana que vem. Tchau!